Bom, pessoal, neste vídeo a gente vai falar do comportamento de gases reais, certo? A gente já viu muito sobre gases ideais nesse primeiro capítulo do nosso curso, certo? A gente sabe que o gás ideal, ele é uma abstração, não existe na prática um gás ideal, certo? Mas que o comportamento de gases reais pode se aproximar do comportamento do gás ideal em algumas condições. Que condições são essas? Baixa pressão, elevada temperatura e elevado volume, certo? Obviamente, então, a gente pode pensar que o comportamento do gás real se afasta razoavelmente do comportamento de gás ideal quando a pressão é alta, né? Ou quando a temperatura é baixa, ou ainda, né, quando os volumes são pequenos. E por que isso acontece? Bom, gases reais, eles têm interação, certo? O gás ideal não tem interação. E quanto maior a pressão, ou menor a temperatura, ou menor o volume, mais pronunciadas serão essas interações, tá? E essas interações, elas mudam, né? De acordo com a natureza das moléculas presentes no meio. Quando a gente fala de interação, a gente pode pensar em interações atrativas e repulsivas, certo? E a gente pode pensar, por exemplo, na água. A água é uma molécula que faz ligação de hidrogênio, que é uma ligação, né, uma força de atração, ou seja, uma interação atrativa, certo? Moléculas polares vão se repelir de moléculas apolares. E a gente tem essas diferenças na naturezas de moléculas afetando, tá, as interações. Mas a gente precisa entender que mesmo moléculas apolares podem apresentar interações atrativas, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Quando a gente estiver falando de um gás muito pequeno, um gás nobre, ou um hidrogênio, ou um oxigênio, o comportamento em que esse gás real, né, fica próximo ao comportamento do gás ideal, né, é numa faixa um pouco mais ampla de temperatura e de pressão. Ou seja, para esses gases pequenos, o comportamento é próximo da idealidade, né, próximo do comportamento de gás ideal, mesmo em temperaturas relativamente baixas ou pressões relativamente altas. Quanto maior a molécula, né, maior a tendência a fugir do comportamento ideal. Quanto mais polar a molécula, também maior a tendência a ela fugir do comportamento de gás ideal. Mas vamos tentar entender como é que funcionam essas questões de interação. Então, para isso, a gente vai primeiro pensar num átomo aqui, certo? Que o centro dele está aqui. Eu vou traçar uma linha preta do centro dele, certo? Para fora, como se fosse um eixo do X. Vou até subir isso, que não ficou certinho onde eu queria. O pontinho vai acabar subindo também. Peraí. Então tá aqui, certo? Então aqui nós temos a distância radial, tá, desse centro desse átomo de interesse. Vamos pensar agora que a gente tem um outro átomo que está numa distância muito, muito, muito grande, certo? Vou botar o centrozinho aqui, a gente vai olhar as distâncias, né, em relação ao centro. Vamos pensar nesse exemplo aqui de uma distância muito grande. Vamos pensar que esse átomo, né, representado pela cor vermelha, estivesse aqui na minha frente e o átomo azul estivesse lá na China, muito, muito distante. Como é que essas moléculas elas vão interagir? Elas vão ter alguma energia de interação? Não. A tendência é que a energia delas, de interação, vá para zero. Então, a gente pode pensar que quanto mais afastadas as moléculas, mais tendendo a zero vai ser a energia de interação, certo? Vamos pensar agora num outro extremo que eu vou desenhar agora, uma moléculazinha laranja,
que está tentando entrar aqui na nuvem eletrônica da molécula vermelha, certo? Aqui, o que você vai ter? Você vai ter um átomo aqui, o outro muito próximo ao ponto de tentar invadir, né, a nuvem eletrônica. A tendência aqui é que haja uma repulsão forte. Então, quanto mais próximo, a energia de interação vai ser muito positiva, indicando repulsão. A questão em si está entre esse extremo e esse outro extremo. Então, entre a distância gigante e essa penetração na molécula, no átomo. Tá? Deixa eu apagar essas setinhas aqui, deixa eu apagar minhas bolinhas. E aí, o que a gente pode traçar aqui? A gente pode traçar um eixo vertical que indicaria a energia de interação, ou potencial de interação. Tá? Então, a gente sabe que, a partir deste valor aqui, onde eu começo a penetrar a minha nuvem eletrônica, deixa eu só traçar aqui um limite aqui, a minha energia vai ser muito, muito alta. Se eu quiser colocar as duas com o centro de átomo, né, dos átomos, no mesmo ponto, eu não consigo. A energia tende a infinito. Então, o que a gente tem é que, vou traçar aqui em verde a curva. Conforme a gente vai entrando aqui na nuvem eletrônica, essa energia vai tender a infinito. E, no final, ela vai tender a zero. Naturalmente, o que a gente pode pensar é que existe, então, uma região na qual há alguma interação. Certo? A gente vai ter um mínimo, não está muito bem desenhado aqui, mas dá para ter uma ideia. A gente vai ter um mínimo, que seria a distância, né, de menor energia de interação. Quanto mais afastado, né, a tendência é ir para zero, e quanto mais próximo, repelir. Então, a gente tem uma região repulsiva, uma região atrativa e uma região, digamos aqui assim, né, nula. Que seria o comportamento, entre aspas, do gás ideal. Ok? Então, como já falado, aquele diagrama que eu desenhei, né, aqui tem uma outra representação do mesmo diagrama, só que isso aqui foi tirado do livro do Atkins e de Paula, tá? E aí que a gente pode ver energia potencial de interação, né, e o contato, que quando a gente penetra, né, tem um contato entre os átomos, os constituintes que a gente está analisando, essa energia tende para infinito, depois a gente tem uma região de atração, isso vai tendendo a zero. Então, o afastamento do comportamento ideal, ele surge das interações. As forças repulsivas, elas contribuem para um aumento de pressão. Vamos tentar entender isso. Se as moléculas estiverem tão perto uma das outras, o que vai acontecer é que elas vão começar a querer penetrar, né, a região de repulsão. Né? Então, a tendência é que elas queiram se afastar uma das outras, repelir uma das outras, e elas vão acabar se chocando com mais frequência com as paredes, aumentando a pressão. Certo? Ou, se a gente estiver pensando num vaso que permita variação de volume, essa repulsão vai fazer com que o gás expanda. Já, se a gente estiver numa região de atração, as moléculas vão querer estar mais perto uma das outras e chocar menos com a parede, num vaso fechado, ou contrair o gás, né, num recipiente que permita a variação do volume. Tá? Quando a gente já está falando de moléculas grandes, como CO2, C2H6, ele tem um comportamento muito distante do comportamento ideal, mesmo já em temperatura ambiente e pressão baixa. Tá? A gente depois vai olhar isso mais claramente. Tá? Então, aqui a gente tem esse diagrama, né, que demonstra, né, esses tipos de interação, as regiões de interação. Tá? Esse diagrama é chamado de diagrama de Lennard-Jones. Tá? Então, as forças repulsivas, que são valores positivos, elas são notadas apenas quando as moléculas estão quase em contato. Não sei se vai dar para ver muito bem aqui, né?
mas passa aqui do zero, bem próximo do contato. Um gás com elevada pressão, a gente tem um grande número de moléculas ocupando um volume pequeno. Então, a tendência é que essas moléculas estejam muito próximas e, então, a repulsão se torna dominante. Quando a gente tem elas razoavelmente afastadas, a atração, né, as forças atrativas, os valores negativos dessa energia se tornam mais importantes, tá? E a gente tem aquele comportamento, né, de redução da pressão. O que a gente observa a partir desse comportamento microscópico? Quando a distância das moléculas é muito, muito, muito grande, o potencial tende para zero de interação. E aí o comportamento se aproxima do gás ideal. Conforme a gente vai se fazendo com que essa média das distâncias entre as moléculas vá diminuindo, num primeiro momento, o que a gente tem um comportamento de pressão sendo reduzida, ou, né, pensando em volume reduzindo. Depois, quando elas estão muito próximas, a gente inverte esse comportamento, a gente começa a ter elas querendo se afastar, a pressão querendo aumentar, ou o volume querendo aumentar. Tá? Tudo que a gente falou justifica o comportamento de gases reais se aproximar do comportamento a baixa pressão e também do porquê que há a fuga do comportamento ideal em outras condições. Mas como é que a gente pode avaliar isso de uma forma mais prática? A gente vai usar o chamado fator de compressibilidade, o Z, certo? O Z, ele é definido como o volume molar do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal nas mesmas condições. O volume molar nada mais é do que o volume dividido pelo número de mols. O volume molar de um gás ideal, certo? Seria o volume do gás ideal sobre N, e o volume do gás ideal seria nRT sobre P. Como eu vou estar dividindo por N, isso aqui vai ser RT dividido por P. A gente pode substituir e obter a expressão de que Z é igual a PV molar dividido por RT. Ok? Então vamos tentar entender essa variável nova, esse fator de compressibilidade. Quando Z vale 1, né, Z igual a 1, o que a gente tem? A gente tem que o volume do gás real se iguala ao volume do gás ideal. A gente tem um comportamento ideal. Certo? Agora, o que acontece se o meu Z for maior do que 1? Se ele for maior do que 1, o que a gente tem? Que o volume molar do gás real é maior do que o volume molar do gás ideal. Isso significa dizer que quando eu tirar as interações do meu gás, das minhas moléculas do meio, dos meus constituintes do meio, o volume vai diminuir. Isso indica que as interações são repulsivas, certo? A gente estaria naquele caso das moléculas estarem próximas demais uma das outras. Tá? Num outro caso, se a gente pensar agora que Z é menor do que 1, aí a gente tem que o volume molar do gás real é menor do que o volume molar do gás ideal, o que indica que as moléculas, quando têm interação, ocupam um volume menor. Ou seja, elas têm uma interação atrativa. Ok? E aí a gente pode notar alguns tipos de comportamento. Aqui a gente tem um gráfico também tirado do Atkins de Paula, né? Do fator de compressibilidade, tá? Para diferentes compostos. Isso aqui foi tirado com temperatura constante igual a 0 Celsius. Então, a temperatura aqui está constante. E aqui que a gente tem? Primeiro, a gente tem um eixo aqui de 0 até 2, certo?
E o gás perfeito, gás ideal aqui, ó, comportamento em cima z igual a 1 para qualquer valor de pressão. Aqui embaixo, ó, no eixo do x, a gente tem a pressão em atm. A 0 graus Celsius, o metano, CH4, o que acontece com ele inicialmente? Olha, o Z dele, a baixas pressões, vai caindo, atinge um valor mínimo, depois sobe e ultrapassa aqui o comportamento de Z igual a 1, ou seja, começa a ter interações mais repulsivas. Inicialmente atrativo, depois repulsivo, certo? O mesmo vale para o C2H4. Começa caindo, tem um mínimo numa pressão menor, tá? E um mínimo até mais acentuado, tá? E depois sobe para ter comportamento mais repulsivo. Aqui em cima a gente ainda tem hidrogênio. E a gente não observa para esta temperatura, certo? Uma região de atratividade. Tá? Então, a gente só tem aqui repulsão sendo presente. E, por fim, a gente tem a amônia, NH3, que tem uma polaridade bem elevada, e a gente observa o Z dela caindo para baixas pressões. O gráfico para aqui, certo? Mas é isso que a gente tem. Se a gente der um zoom nessa região aqui, a gente vai observar até aqui, ó, a queda aqui para o CH4, C2H4 e NH3, né, tem inclinações bem diferentes e que para o hidrogênio, nessa temperatura, sobe aqui direto, ok? Obviamente, se a gente mudar a temperatura, a gente vai mudar essas curvaturas, tá? A partir dessas observações, a gente pode analisar, né, diferentes isotermas de um mesmo composto. No caso aqui, a gente vai olhar o dióxido de carbono, tá? Aqui, mais uma vez, um gráfico tirado do Atkins. A gente tem a pressão contra o volume molar, tá? E a gente tem diferentes isotermas em temperaturas diferentes, tá? E o que a gente pode notar? Olha, quando a minha temperatura é zero, minha isoterma é zero, tá? A gente tem, para um volume elevado, né, comportamento aqui tendendo ao comportamento de gás ideal. Aliás, para todas essas temperaturas, quando o volume vai crescendo, a gente vai tendo aquele comportamento, tipo daquele comportamento de hipérbole que a gente já viu no gráfico P contra V, certo? Que segue a lei de Boyle, tá? Em temperaturas elevadas, 50 graus Celsius, ó, praticamente uma hipérbole. A 40, a gente já observa uma mudança aqui, né, um comportamento um pouquinho diferente. Em 31,04 graus Celsius, a gente tem uma linha chamada, uma isoterma chamada especial. Tá? Eu já abordo ela, mas a gente observa aqui que tem esse asterisco aqui, que é um pontinho importante. Abaixo dessa temperatura, por exemplo, na temperatura de 20 graus Celsius, a gente começa a notar a liquefação. Certo? Então, reparem bem. Se eu tenho um composto, se eu tenho esse dióxido de carbono, nessa condição do pontinho A, ou seja, na temperatura de 20 graus Celsius, certo? Com o volume molar aqui em torno, quase em 0,6 decímetros cúbicos por mol, litro por mol, tá? Se eu vou diminuindo o meu volume, se eu vou comprimindo o meu sistema com CO2, mantendo a temperatura constante, o que eu vou observar? Eu vou andar em cima dessa linha aqui. Então, ó, eu vou subindo, eu vou subindo, eu vou subindo, eu vou subindo. Eu estou diminuindo o volume e percebendo um aumento de pressão. Ó. De B para A, isso foi bem observado. Aliás, de A para B, isso foi bem observado. Se eu continuar, eu vou também observar essa mudança até que eu chego no meu ponto C. Quando eu chegar no meu ponto C, eu vou ter o meu volume molar aqui próximo de 0,2 litros por mol, mas aí eu vou diminuir o volume e eu não vou mudar a minha pressão. Vou continuar diminuindo o meu volume depois do ponto D, chego no ponto E, não modifiquei
a minha pressão. Minha pressão aqui fica em torno de 60 atmosferas. A partir do meu ponto S, se eu quiser diminuir um pouquinho o meu volume, a minha pressão sobe drasticamente. Do meu ponto E para o meu ponto F, ó, eu pulo de 60 atm, mais ou menos, para mais de 80 atm, numa variação quase, assim, muito pequena de volume. O que aconteceu aqui? O CO2 se liquefazeu. Tá? Reparem que para ele se liquefazer, olha a pressão elevada. Tá? Mas o que a gente tem aqui foi a condensação do CO2. Para o gás ideal, a gente já não observava esse tipo de fenômeno. Por quê? A condensação só é observada quando a gente tem interações atrativas, certo? Quando a gente está falando de gás ideal não tem interação, como é que eles vão formar uma fase líquida? Não tem como, tá? O que a gente pode notar é que este comportamento só surgiu abaixo da temperatura de 31,4 graus Celsius para o CO2. Essa temperatura, que eu falei que era especial, ela é chamada de temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica, a gente consegue liquefazer um componente. Acima da temperatura crítica, a gente já não consegue. Ok? Este ponto aqui, asterisco, ele está nessa isoterma, né, de 31,4. Ele também tem um valor de volume molar, que no caso seria chamado de volume crítico, e ele também tem um valor de pressão, que no caso é a pressão crítica. Esse é o chamado ponto crítico. Tá? E o ponto crítico, obviamente, se eu mudar o meu composto, eu vou mudar o meu ponto crítico. Para a água, a temperatura é outra, a pressão é outra e o volume crítico é outro. E assim por diante. Tá? Há uma transição de fase exatamente em um ponto crítico. Só que não há a divisão entre as fases nessa transição no ponto crítico. Tá? Eu vou deixar como material extra no Classroom alguns vídeos sobre o comportamento supercrítico e a transição do estado crítico. No capítulo 5 a gente vai voltar a falar disso. Ok? Então, pessoal, só para fixar, a gente tem o ponto crítico, que é caracterizado por uma temperatura, uma pressão e volume, no caso, um volume molar, e a gente coloca esse subscrito C. A gente tem isotermas que estão abaixo dessa temperatura, né, crítica, que são chamadas de isotermas subcríticas. A gente tem a própria isoterma crítica, que para o CO2 ocorre a 31,04 graus Celsius, e acima dessa temperatura a gente tem as isotermas supercríticas, nas quais a gente não observa uma transição líquido-vapor através da compressão isotérmica. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo e até o próximo.